Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um encontro com Manuel Filomeno de Miranda. E aqui estamos nós, no serviço dos nossos cultos do Evangelho no Lar, nessa jornada com a equipe da nossa veneranda Joana de Ângeles, através do Manuel Filomeno de Miranda. A Verônica ainda está impossibilitada nesse momento, mas no próximo encontro ela já deve participar normalmente. Os desafios dela já foram vencidos e a gente vai juntando os pedaços e tocando para frente. É uma alegria receber a cada um de vocês. Esperamos que vocês tenham lido o capítulo 4, pelo menos umas 2 vezes, lápis na mão, anotando perguntas, dúvidas. Marca a sua presença aí no chat, deixa seu nome. Se é da FEAC, põe seu nome, tracinho FEAC. Se é de outra instituição, põe seu nome. Se é de outra cidade, coloca. Ah, mas eu não assisti no momento em que foi lançado o encontro, assisti depois, não tem problema nenhum. Está aí do lado o chat para você utilizar justamente para isso. Lembra de clicar no vídeo, dar um like para alavancar ainda mais toda essa atividade. Minha água fluidificada, para ser fluidificada, já está aqui de lado na garrafa da Alice. E vamos juntos e misturados. Mirinha, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, de acordo com a hora que cada um for assistir. Suas palavras iniciais, depois você faz a leitura e eu faço a prece inicial. Oi, gente, como vão? Saudade da minha amiga Verônica, que já vai estar de retorno no próximo, graças ao Senhor. E vamos vencendo um dia de cada vez, viu, gente? Não tem esse negócio de conseguir vencer 2 dias num dia só, não. Porque um dia só cabe 24 horas. Vamos, vamos que vai, a gente chega lá, viu? Então, o que o Pastorino está dizendo para nós? Mantenha seu equilíbrio. Meu sonho, viu, Pastorino? Meu sonho. O equilíbrio depende da serenidade da mente. Jamais se aborreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Vamos vencer um dia de cada vez. Não se impressione com os outros, com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca seu equilíbrio. Caminhe para a frente, alegre e certo de que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades do caminho. Essa mensagem, não sei porquê, tem tudo a ver com o capítulo de hoje. Tudo. Por acaso. Oremos. Amigo e mestre Jesus, espíritos bons que nos assistem e acompanham nessa jornada dos encontros com Manuel Filomeno de Miranda, rogamos as tuas bênçãos em favor de cada internauta que participa desse projeto, daqueles que já participaram e que por esse ou por aquele motivo estão ausentes hoje. Vibramos também em favor das instituições espíritas de Juiz de Fora, da Zona da Mata, das nossas Minas Gerais, do Brasil, espalhadas pelo mundo. Vibramos pelo grupo de Dubai, pelo grupo de Canadá, pelo grupo da Austrália, pelo grupo da Índia, pelo grupo do Japão e vários outros grupos ligados à nossa instituição e aos nossos pensamentos e à afetividade. Que as tuas bênçãos, Jesus, possam levar a cada coração amigo remédio, bálsamo, lenitivo, de acordo com a necessidade e com o merecimento. E que durante este encontro culto possamos ser visitados por essas falanges de espíritos do bem, beneficiando o nosso lar, auxiliando nos nossos desafios pessoais e no equilíbrio das nossas emoções. Colocando nossas vidas em tuas mãos, dando graças a Deus, iniciamos o estudo desta noite abençoada de quinta-feira. Que assim seja. Muito bem. Então, encontros felizes. Desculpa, misturei o encontro com o título, já misturei, foi tudo de uma vez. Felizes reflexões.
Falcone, no meu livro aqui está diferente. Tá? Comentários e reflexões felizes. Eles devem ter mudado feito alguma ajuste aí no título do capítulo, mas não faz nenhuma alteração no conteúdo. Então, felizes reflexões ou comentários e reflexões felizes vai dar na mesma. Filomeno começa, então, dizendo: eu não saberia definir se eram as ondas musicais que percorriam o recinto, produzindo variantes cores da luz suave, ou se eram as vibrações luminosas que se transformavam em música de beleza em comum. A verdade é que aquele momento se tornaria inolvidável para mim, em razão das inebriantes harmonias que percorriam o ar, impregnando-nos profundamente. Os dois parágrafos me levaram lá para o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do nosso querido companheiro Leon Denis, onde ele fala que se ligasse o nervo óptico, se houvesse um mecanismo cirúrgico de ligar o nervo óptico ao ouvido, nós ouviríamos o som das cores. Se ligasse os nervos receptores olfativos, se ligassem aos nossos olhos, nós sentiríamos o cheiro das cores. Quer dizer, o nosso pensamento tem peso, tem cor, tem cheiro, tem sabor. Quando se diz eu gosto de você e realmente é real, isso vai impregnado de uma série de vibrações que a nossa ciência ainda não descobriu. Eu odeio você, vai com outro padrão totalmente diferente. Aí o Petitinga acerca-se do Policarpo e a emoção cresce, ele está dizendo. Era a primeira vez que ele iria contatar diretamente com o emissário de Jesus, diz o Filomeno, e que se notabilizara pela folha de serviço que o Policarpo tem. Como os dois, como o Petitinga e ele, muitos outros participantes acercaram-se e o doce clima de afeto e de imenso respeito crescia. Não formávamos, ele diz ele, uma fila convencional, mas pequenos grupos nos aproximavam, enquanto, com os lábios levemente entreabertos, num suave sorriso, ele recebia-nos a todos, respondendo perguntas, fazendo esclarecimentos e oferecendo oportunidade daquela troca de energia no seu nível superior. A emoção era grande, e as cargas opressoras que nos detêm na retaguarda do processo, como que se derretiam perante um espírito daquela envergadura. Agora é com você, Mirinha. Quando nos foi facultado. E aí o Policarpo vai começar a dar as explicações dele, porque o livro é comentários e reflexões. Então, o Policarpo vai ter uma fala aqui maravilhosa para o Petitinga e para o Manuel Filomeno de Miranda. Ele vai falar: tenho conhecimento, olha o Policarpo falando, das incursões que os irmãos Petitinga e Miranda realizam ao amado orbe no planeta Terra, objetivando auxiliar os que perderam nas sombras da ilusão. Olha o próximo parágrafo, do que o Policarpo está falando. Estou ciente do valioso trabalho que realizam enviando de nossas esferas notícias frequentes aos deambulantes do globo físico, relatando essas experiências. Aqui, o Policarpo está falando dos livros. Que o Petitinga, quem escreve é Manuel Filomeno de Miranda, mas o Petitinga é o mentor do Miranda aqui nos livros que ele constrói. Quem passa a revisão, quem passa a régua. É igual eu, Armando. Armando escreve um monte de livro, quem passa a régua sou eu. Eu que vou falar, Armando, tá emocionado, Armando. Então, brincadeira. O Policarpo, o Petitinga é um mentor. Como é que eu vou falar? Corretor gramatical, né, mano? Do Miranda. É um trabalho de parceria, ninguém é mais Parceria. importante. É igual o André Luiz. O André Luiz, cada livro dele, ele está assessorado por um mentor diferente, que é especialista naquela área que ele vai trazer notícias para a Terra.
No caso, o Petitinga, ele e o Manuel Flamengo, eles estão sempre juntos, né, Armando? Já São vem há amigos várias de várias encarnações. reencarnações. Então, olha que legal o Policarpo falando que conhece esse trabalho, sabe desse trabalho e como que esse trabalho tem auxiliado as pessoas do planeta Terra na sua própria transformação. E aí ele continua dizendo, o Policarpo, na pauta de nossa programação, apenas há espaço para cooperadores experientes. Quer dizer, eles estão, lembra no capítulo passado, eles estão angariando voluntários para um trabalho que será realizado na Terra. E aí, um trabalho de gravidade muito alta. Aqueles que se apresentam voluntariamente e forem selecionados, aí eu me lembrei, eu acho que eu posso trabalhar nesse setor, Armando. É o RH espiritual. Não é assim, não. Chega lá, aí vai. Não, tem que ter uma seleção. Esse espírito pode, esse espírito suporta, esse espírito terá equilíbrio, esse espírito fará silêncio para esse trabalho que vai acontecer na Terra, né? Aí ele fala, como é digno o trabalhador de seu salário, não lhe faltarão vigor nem inspiração para todos os momentos. Quer dizer, ele foi lá em Timóteo 5,18 para lembrar que todo trabalhador é digno do seu salário, né? Muito, o êxito da tarefa muito dependerá de como o obreiro se comporte, o êxito de todas as tarefas. Das tarefas que a gente faz na FEAC, atendimento ao SOS Prece, atendimento fraterno, as moças que ficam, não sei, acho que tem moços também na equipe Sorriso, lá na porta da FEAC. O êxito desse trabalho, da pessoa chegar na FEAC, ser bem atendido, receber um carinho, depende de cada trabalhador, depende da gente, né? Então, eles ficaram tontos, gente, porque eles não podiam imaginar que o Policarpo acompanhava esse tipo de trabalho deles. Então, eles ficaram super felizes. E o Policarpo continua. O martírio por amor a Jesus é impositivo do momento. Gente, não tem jeito. Ele diz que tem necessidade de que a gente demonstre o amor a Jesus, né? Porém, com características diversas, que na época veio do cristianismo isso para nós. Os mártires do passado ofereciam existência física para demonstrar a fé, desprezando as ofertas do mundo transitório. Quer dizer, eles trocavam. Você vê que eu lembro da Joana falando, não, eu abjuro, eu não abjuro, eu vou ficar aqui com Cristo, eu vou ficar aqui com meu filho, eu vou morrer pelo Cristo. Senhor Jesus, que coragem dessa mulher. Eu não posso imaginar o que é isso. Então, eles estão fortalecidos na decisão, né? E aí ele fala que hoje permanecem os mesmos propósitos, gente. Não mudou de lá para cá, a gente precisa ter resistência. Não é fácil, não. É fácil, Armando. Levar as pauladas do dia a dia, ser espírita, como diz o benfeitor Mateus, é para quem aguenta. Ai, mas precisa de dar uma paulada para ser espírita? Não é para ser espírita. Por que o benfeitor fala isso? Porque ser espírita, ser realmente praticar, é você entender que é o momento da transformação, da sua. Não é eu querer que o Armando muda, não, para o planeta Terra mudar, e eu fico do mesmo jeito. Por que eles falam assim? Gente, mas tem gente que já chegou perto de mim e falou assim, Miriam, então eu não quero ser espírita, não. Vocês estão falando que ser espírita é difícil, é penoso. Não é difícil, não é penoso, não. É para quem aguenta, porque eu vou estar com a própria Mirinha. Eu quero. Ah, nas outras religiões não tem isso, não? Não sei, gente, sinceramente. Eu sei que no Espiritismo a gente lê e se depara com a própria Mirinha fazendo coisas que não deve. Então, eu preciso suportar isso, eu quero isso para a minha vida. É por isso que ser espírita é para quem aguenta, né? Então, ele fala que os apóstolos do bem deverão viver largos anos a fim de cuidar das vidas que lhes são confiadas sob chuvas de amargura e pedradas de ingratidão. A gente recebe, sim.
A gente recebe. A gente tem problemas, a gente recebe ingratidão, a gente leva pedrada, os espíritos cercam a gente, não querem que a gente continue, mas também cerca criaturas de outras religiões. A diferença é que na nossa religião, pela literatura, a gente tem esse conhecimento, que a gente é cercado. Então, O né? espírita não tem nenhuma proteção especial e nenhuma desproteção nenhuma. É como qualquer pessoa, o Qualquer pessoa. sacerdote, o diácono, a catequista, o pastor, o monge, todos que estamos na Terra respiramos o clima do planeta. A diferença é que a doutrina espírita nos alerta, nos desperta que as dores que nos visitam e os desacertos que ainda repetimos podem ser modificados. Mas não vai Exatamente. depender de ninguém externo, senão primeiro de mim mesmo. E é aquela frase, né? A árvore que dá frutos leva Verdade. pedrada. Somos nós. Né? Então, ele vai continuando aqui a falar que surgem as facilidades da corrupção. Ele tem falado isso, gente, nas falas dele, do Policarpo aqui, do prazer doentio, convidando as criaturas à deserção. Tem hora que você não tem vontade de parar, não, irmã. Fala, opa, vou parar com esse trem, porque eu não estou querendo essa responsabilidade, nem esse autoencontro, não. Quero parar. Tô cansada de encontrar com o próprio Armando Falcone. É hora que a gente tem. Nessa luta, o compromisso negativo, olha que coisa, estará disfarçado de sensatez e a alegria se misturará com a algazarra, a vulgaridade da conduta. Serão necessários muito discernimento na eleição da conduta. Nós falamos isso na semana passada. E grande valor moral para manter-se feliz. E aí, agora ele vai apresentar um irmão. Eu até vou me candidatar para trabalhar com ele, porque ele parece que é o diretor lá do RH espiritual. Crescendo, Armando. Quando se encerram essas atividades? O irmão crescendo estará aguardando os voluntários a fim de recrutá-los e uni-los em tarefas que deverão atender junto aos trabalhadores de Jesus, que se encontram sitiados pelas rudes circunstâncias no mundo material. Quer dizer, aquela situação de que Deus dá o frio conforme o cobertor não falta, não. Nós é que muitas vezes abandonamos os cobertores e queremos tratamento VIP. Aí não dá. Eles não podem prescindir do convívio psíquico das altas esferas, nem dos seus mensageiros que os estarão animando e inspirando a melhores comportamentos a ser mantido de forma que preservem os compromissos abraçados. Preservem e perseverem nos compromissos abraçados. Começar qualquer tarefa na casa espírita, na causa espírita, qualquer um consegue dar o primeiro passo. Emmanuel diz, numa caminhada de 1000 passos, quem deu o primeiro passo já venceu parte do percurso, mas necessitará, ele não deixa, ele deixa sujeito oculto, indeterminado, mas necessitará de fazer os outros 999. Então, voluntários pela mente, pelo coração, aceitamos a oferta de amor, encaminhando cada um de vocês ao setor adequado. E esse setor adequado é de acordo com os valores morais, não é com a última profissão que teve na Terra, não. Só poderá ajudar em hospital quem foi médico, só poderá ajudar na segurança quem foi policial. Não, valores morais. É claro que a experiência das últimas reencarnações contam também. Roga ao Mestre Sublime que os ampare e proteja na tarefa de autoiluminação, mediante a auto-entrega. Tocou a testa dos convidados com suavidade, como se nos apusesse o selo da mansidão do Cristo. E a sensação de indefinível energia de paz, de bem-estar, foi muito grande, sentida pelos espíritos. Desejei posternar-me e beijar-lhe os pés em atitude de respeito e de gratidão, mas não me atrevi. Não havia na sua figura venerável nada que nos permitisse arroubos, em face da harmonia inefável que dele se irradiava, impregnando todos aqueles que se lhe acercavam.
Quantas vezes a pessoa chega no centro espírita e dirige-se ao expositor, ao dirigente, ao trabalhador desse ou daquele setor, com elogios, com apalpos de entusiasmo, como está dizendo aí. O entusiasmo é da pessoa. Agora, os benefícios, como eu digo sempre, nós, os trabalhadores espíritas, somos apenas carteiros, que fazemos a conexão entre o remetente e o destinatário. E ele vai continuar. A minha imperfeita maneira de amar desejava expressar a profundidade e a grandeza que as impressões que me dominavam faziam colônia naquele momento, naquele ambiente. Dei-me conta, no entanto, que ele sabia, sem qualquer necessidade de demonstração externa minha. A gente chegava perto do Chico, então a gente mudava até o padrão de pensamentos, porque o Chico olhava para a gente e fazia pontuações de coisas que estavam acontecendo na vida da gente, muitas vezes, e a gente ficava corado de vergonha. O seu olhar, o seu toque, permaneciam indeléveis, inolvidáveis em nossos espíritos. Afastamo-nos, pois, retornando aos nossos lugares, quase que flutuando, e acompanhados e inebriados pela beleza do ambiente, das circunstâncias, ansiando pela oportunidade de nos entregarmos mais ainda às tarefas do bem. Horas depois, a solenidade encerrou-se, e quando os visitantes abençoados deixaram o auditório, desaparecendo por onde haviam adentrado, ainda tomados pela gratidão de Jesus, afastamo-nos em reflexões profundas, silenciosamente, na direção do nosso lar. Do nosso lar aí não é da colônia Nosso Lar, não. Do lar deles, lá na região onde eles estão, no mundo espiritual. No dia seguinte, foram buscar o irmão crescendo para poder se engajar nas tarefas do bem, fazer parte das comunidades, das caravanas que viajariam com destino à Terra com tarefas especiais. Noutras oportunidades, houvéramos estados com ele, embora ligeiramente, que eles já conheciam esse espírito, o RH, aí, como diz a Mirinha, do plano espiritual. Na ocasião, tomaram conhecimento de que outros nobres espíritos também haviam sido convocados para o serviço, para o labor de seleção de candidatos, em face da necessidade que dizia respeito ao expressivo número de caravanas. Ele vai descrever nesse livro, como descreve lá no livro da transição planetária, daquele situação após o 26 de dezembro, no desastre de tsunami lá no Oriente Médio, né? Ele faz parte com o Dr. White, naquela ocasião, de uma das caravanas socorristas. Então, ele vai descrever aqui o acontecimento desse grupo de espíritos em que o Pititinga e ele foram selecionados e vinculados. Mas são muitas caravanas que desceram à Terra. Quando fomos atendidos pelo experiente obreiro, ele deu-nos o plano minuciosamente, explicando que cada grupo será formado por 5 servidores, que estão capacitados pela vivência de amor para atender aos mistérios que lhe dirão respeito. As atividades exigirão vigilância, dedicação, em face das armadilhas que todos nós estamos sujeitos, encarnados e desencarnados, porque ainda trazemos dentro de nós treva. O que é treva? Pontos, emoções, sentimentos, pensamentos, comportamentos sem luz. Eu posso gostar muito da pessoa A, que é minha amiga, mas ainda posso ter grandes dificuldades com a pessoa B, com causa justa ou sem causa justa, eu não sinto a mesma vibração. E eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, se para um eu dou paz e para outro eu dou outras coisas, isso tudo está transitando dentro de mim. Tendo conhecimento de que os irmãos amigos são afeiçoados a atender às perturbações de natureza obsessiva, os livros todos que nós já estudamos, a obsessão é uma característica do trabalho do Petitinga e, por isso, também do Filomeno. A Filomena, inclusive, ele e o Petitinga dedicaram-se a isso quando
ainda Encarnado. encarnados na Federação Espírita Baiana, né? É, é, reservamos para ambos serviço nesse campo, no qual outras equipes também atenderão. Quer dizer, eles não são a única a atender no campo da desobsessão. Porém, cada qual com definidos compromissos, sem interferência das ações umas nas outras. Descer à Terra nesse momento é como mergulhar em densa neblina com dificuldade de avaliar os contornos que aparecem quando se está numa paisagem desconhecida. Você está com um livro na mão aí, em espécie, Mirinha? Eu estou com um livro no PDF aqui. Olha aí a data que foi lançado esse livro. Vamos ver o que foi. Esse meu aqui é em 2000, 2004. 2004. Que esse livro é antes da transição planetária. É, É muito. antes do alvorecer de uma nova era. Aham, Naquela época, 2004, já estava já uma barra, falado. como se diz, vinha É, a densidade de vibrações grosseiras que predominam no grupo, gerando confusão, traumatismo emocional. No mundo da PNL, a gente fala muito de fraturas emocionais. Ele está falando de traumatismo emocional. Ao lado das multidões espirituais enfermas que nelas se movimentam, nutrindo-se de quê? Dos fluidos deletérios. Eu faço a Mirinha brigar com a Márcia. Provoco ela como espírito desencarnado ou encarnado. Eu faço uma fofoca e ponho as duas em zona de conflito. Aí o que eu faço? Está vendo ela? Bem feito. Mostraram a verdadeira Mirinha e a verdadeira Márcia. E eu me alimento daquelas vibrações. Agora, imagina a quantidade de espíritos que também me induziram a induzi-las àquela situação. Olha o circuito que a gente vai se ligando a quem não precisávamos. Pensamentos, comportamentos permitem que a intoxicação do ambiente pestífero, externo e interno, alojam psiquicamente a vítima por sequazes da mesma espécie evolutiva em obsessões inomináveis. Ninguém fica obsediado por força do obsessor. Ah, a Mirinha mais a Márcia brigaram? Isso foi macumba que fizeram para elas. Não precisa de fazer macumba, não, minha filha. Nós já trazemos dentro de nós as cumbas más. Cumba é pensamento, vibração. Se eu oro, eu estou em boa cumba. Se eu rogo uma praga, eu estou em cumba má. Eu já trazemos dentro de nós. A minha camisa está branquinha, não tem uma nódoa, não tem uma mancha. Mas e se fotografasse o Falcone com o psicoscópio? Lá do livro 3 do André Luiz. Como é que ficaria? Então, todos nós ainda estamos nesse caldo do planeta e sofremos ações no trânsito, no trabalho, com os vizinhos, com o familiar. Caímos naquela frequência do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, das obsessões, da obsessão simples, que repetida vira fascinação, que repetida vira subjugação. Será, portanto, nesse clima mental e emocional que iremos colocar as balizas do amor e acender claridades que dissipem as sombras dominadoras, abrindo brechas emocionais que facultem o despertamento. Que facultem. Se eu riscar um pau de fósforo aqui agora, pouquíssima diferença vai fazer na luminosidade do meu estudo. Mas se eu levo a mão aqui, ó, e olhem para meu rosto, ó, mudou totalmente. Só porque eu acendi mais um abajur. E por que está apagado, Falcone? Porque do lado de cá tem uma janela. Se eu acender eles, desequilibra a luz. Então, eu acendi as lâmpadas só do meu lado esquerdo, que é o lado contrário à janela. Onde eu já tenho luz, eu não preciso de mais luz. Mas onde falta luz. Agora, esse mesmo palito de fósforos, que vai fazer pouquíssima diferença agora, nesse momento em que nós estamos gravando este encontro. Se à meia-noite for riscado, num ambiente de total escuridão, pau de fósforo ilumina o cômodo todinho onde você está. Você consegue achar a porta, consegue achar a vela, consegue achar o lampião, consegue achar tudo. Então, é essa a situação.
Continua para nós, Miriam. É desnecessário exaltar. Então, ele continua falando que desnecessário exaltar a responsabilidade de cada obreiro e o desafio para a execução da sua tarefa. Haverá envolvimentos pessoais, olha que legal, reencontro com almas queridas, surpresas na constatação de ocorrências delicadas, quão afligentes, descerrando algumas cortinas que velam e dificultam a compreensão dos acontecimentos. Mas ele diz, acima de tudo, Jesus permanece atento e inspirando seus seguidores, envolvendo-os em ternura e compaixão, misericórdia e amor. Olha que lindo. Não temam. Gente, a gente tem Jesus. Ai, Mirinha, mas Nossa Senhora, estou muito doente. Mas é o momento. Jesus está conosco. Pensa sempre nisso, gente. Depois de estimular-nos com palavras de alento, reconforto moral, encaminhou-nos ao responsável pela realização. Quem que é? Tratava-se do doutor Arquimedes. Lembra do doutor Arquimedes? A gente já falou dele lá no outro livro. O que o doutor Arquimedes foi? Doutor Baiano Arquimedes, também, baiano, psiquiatra. tudo gente lá deles lá, viu, gente? Na última existência física, abnegado médico psiquiatra no Brasil, se dedicara ao cuidadoso trabalho de identificar as psicopatologias mentais e obsessivas. O que o doutor Arquimedes, agora resumindo no próximo parágrafo, ele fazia, as criaturas faziam a lobotomia, né? O que é a lobotomia? Desligar os lobos frontais esquerdos do direito para ver uma forma de ver se a doença era curada, a doença mental, né? Mas aí o doutor Arquimedes falou, não, gente, eu não concordo com esse negócio, não, gente. Tem um trem de obsessão aí, tem um outro jeito de fazer isso, vamos ver isso. Aí eles não gostavam, não, eles não queriam, não, mas o doutor Arquimedes enfrentou. Falou, não, nós vamos sim fazer de um outro jeito. E aí, com muita coragem, né, de discordar do tal respeitado cientista aí, que era o doutor Egas Moniz, que ele queria acalmar os pacientes também, gente, não fazia por mal, não. E, gente, a gente lendo sobre a lobotomia era mais simples de fazer do que cuidar de uma retina de olho, acredita nisso? Só que não tinha segurança. Não tinha segurança. E era um procedimento muito incisivo. Então, ele sabia que ali tinha mais uma obsessão do que uma necessidade disso. Poderia se acalmar o paciente de uma outra forma. Então, ele, com muita coragem, discordou do cientista, né? E aí ele foi dizendo que sem necessidade dessa cirurgia, e que a gente precisava de tratar a causa e que a causa estava no espírito. Olha, gente, esse cara foi uma coisa, né? Havendo adotado a visão espírita a respeito às alienações mentais, quer dizer, ele estudou, entendeu isso, conhecimentos que aurira no estudo do espiritismo, apoiou as notáveis contribuições do psiquiatra norte-americano, Dr. Carl, não sei o quê, que eu não sei falar esse nome. Wickham. E esse doutor, ele houvera sido corajoso lá na Califórnia, pioneiro da psicoterapia do esclarecimento. Então, esse cara é nosso amigo, né, irmã? Ele ensina a gente muito, porque ele está... Oh, meu Deus, eu quero encontrar com ele por das 9 horas da noite, fazer um curso de esclarecimento com ele. Olha que legal. Então, ele conversava com os espíritos. Olha que coisa interessante. Antes dele, no Brasil, quem fez isso? O nosso amigo Bezerra de Menezes. Já fez isso, já conversava, já houvera. Ele já tinha, como médico, inclusive, demonstrado que ali tinha, sim, uma interferência espiritual. Dr. Bezerra de Menezes, né? Que aquilo acontecia por causa da condição humana.
né? Então, enquanto ele repassava mentalmente a saga, o Filomeno ficou pensando nesse doutor. Eu também eu fico igual o Filomeno. Gente, como é que esse homem fazia isso? O Filomeno recordava que mesmo ele não ficaria, esse doutor, eu não sei como é que pronuncia, Wickland, né? Wiccan. Wickland. Ele foi vítima de mistificação, que espíritos se apresentavam com nomes respeitáveis, informando estar de retorno do além-túmulo para corrigir informações que não haviam sido legítimas naquela ocasião, e trabalhando sem o conhecimento do espiritismo, esse Wickland não cuidou de separar os diversos fenômenos do animismo, do personalismo e do mediunismo. Tadinho, também ele conhecia tudo, né? Havendo sido iludido com revelações equivocadas. Ô, Armando, por que acontece uma mistificação entre nós, inclusive? Porque, assim como tem gente perturbada do lado de cá, tem gente perturbada do lado de lá. Ele não tinha o conhecimento. Se dentro do movimento espírita Isso. surge o caso do animismo, né, e muitas vezes não percebido pelo dirigente ou pela equipe mediúnica, encarnado, o que acontece? Imagina fora do ambiente Ó, com as orientações do livro dos médios. É delicada a situação, muito é delicada. delicado. O Raul conta um caso que ele se viu sentado no colo de uma criatura e que ele achava que era a mãe dele. O O pai pai, dele, né? O pai. E o ele pai, olhava assim, arcada dental, aí falou assim, opa, tem alguma coisa engraçada aí. Olha, pela arcada, ele reconheceu, falou, não, isso aí não é meu pai, não. Olha, gente, o Raul, o ponto de equilíbrio, não é o Jesus de Nazaré, mas o ponto de referência. E aí ele percebeu que aquilo era mistificação. Quer dizer, nós passamos por isso. Imagina eles, coitado, gente. Coitado que eu digo assim, né? Nessa situação ele estava muito ele foi frágil. pioneiro, mas não tinha conhecimento Imagina. da. Ele não leu o livro dos espíritos, não leu o livro dos médios, não tinha esse. Mas Ele foi não muito era. corajoso. É, muito corajoso, maravilhoso. E aí o Filomeno voltava lá, né, mentalmente, às recomendações do Kardec a respeito da universalidade do ensino ministrado pelos espíritos, que deve ocorrer simultaneamente em diferentes pontos da Terra, através dos médiuns sérios e ministrados por entidades igualmente sérias. Assim, evita-se a aceitação de opiniões pessoais e de preconceitos que são mantidos além da morte. Tem que tomar muito cuidado, gente, porque lá na FEAC o Armando é muito criterioso com isso, e quando eu falo Armando, é ele mesmo que é criterioso. É claro que o benfeitor Mateus orienta o Armando, mas assim, o Armando é dele. Ele é criterioso com a gente tomar cuidado do que a gente está dando opinião pessoal. Eu acho que a obsessão acontece assim. Não, eu não acho nada. Lá no Livro dos Médiuns, capítulo 23, o Kardec fala o que é que realmente acontece na obsessão. Então, você não precisa achar nada. E ele fala assim com a gente, simples assim. Não, não acha não, filho. Vai lá e pesquisa direitinho. Então, a gente precisa estar munido da doutrina espírita. Eu brigo muito e brigo, porque eu ando equilibrado, eu não sou, né? Eu brigo muito quando a pessoa, num grupo de estudo, ela começa a inferir. Na minha área profissional, a gente usa muito esse termo e essa prática para a gente terminar com a inferência. Ah, porque falou, está implícito. Não, porque está implícito isso é inferência. Você não pode falar que aconteceu, que é assim ou que não é. Né? Então, ele fala que morrer não é um fenômeno de sublimação, mas de transferência de uma para outra faixa vibratória. E cada qual despertando conforme adormeceu. É aquela frase, tal vida, tal morte. Né? Nós vamos acordar conforme a gente está. Né? Então, sem os equipamentos da codificação espírita, pode-se ser vítima de enganos graves, mesmo com as melhores intenções. Claro, Mergulhava. Hã? claro. De Pode. boa intenção, O o inferno umbral está está cheio. cheio. Mergulhava a mente nas reflexões, dirigindo-nos ao local em que se encontrava o nosso futuro condutor.
O amigo petitinho, igualmente, se encontrava silencioso. Esse capítulo foi muito bom para mim, porque eu sempre lembro disso e sempre falo sobre isso aqui. Olha como que a gente precisa fazer silêncio, ter equilíbrio sobretudo, mas fazer silêncio para trabalhar no mundo espiritual. É por isso que o Armando trabalha tanto à noite, e eu nem tanto, porque a gente precisa de fazer silêncio. E a Miriam ainda não sabe fazer isso. Eu invejo o Armando nesse aspecto. O Chico fala, tem inveja do que as pessoas são e nunca do que elas têm. Então, que delícia que deve ser a pessoa chegar durante as horas da noite, poder fazer um trabalho com equilíbrio, porque ela sabe fazer silêncio. Ué, Miriam, mas chega lá, você não sabe fazer silêncio, não? Se eu não sei fazer silêncio aqui, se eu sou esbravejada, eu não consigo fazer silêncio nas horas da noite, porque eu sou a mesma pessoa, não me modifiquei, não é? Não é porque você dormiu, você não virou santa, não, não. Virei, não. É muito importante lembrar que os amigos espirituais, o tempo deles é muito escasso. É muito comum as pessoas dizerem assim, Falcone, pede isso assim a Mateus para mim, pede É, isso assim a Dona Anitta para mim. Eu digo, eu não peço nada, nem para mim, nem para mim. Eu digo o seguinte, você pede. Se eles derem informação, eu passo para você, tranquilamente. Agora, exatamente. se eu for fazer pedido para os espíritos, a quantidade de pessoas que querem que eu interceda por eles, eu não sou da falange dos intercessores ainda. Quem sabe um dia eu chego lá, né? Agora, Exatamente. posso tranquilamente me dar o seu nome, os seus dados, eu levo para a reunião mediúnica. E Essa leva semana mesmo. eu recebi um pedido de socorro do Irã, do Irã. Um amigo nosso aqui de Juiz de Fora, de uma cidade da Zona da Mata, transferiu residência para o Irã. E lá ele conheceu uma brasileira casada com um cidadão iraniano e a filha dela está com tentativas de autodestruição. O que acontece? Ele lembrou, Falcone, coloca aí, pede help. Perfeitamente, está anotado. Na mesma hora, coloquei, fiz prece, liguei para o SOS Preces, passei o nome, disse, dei as orientações, isso aí a gente faz. Agora, ocupar o tempo dos espíritos pedindo assuntos pessoais particulares das pessoas, se a gente for fazer isso, como é que faz? E no mundo espiritual eu não pergunto nada. Se o assunto está tratando, vamos conversar a respeito da situação do aborto, legalização do aborto, e o assunto está ali, eu posso até fazer alguma pergunta dentro do assunto, mas não uma pergunta pessoal, uma pergunta para abrir mais a minha mente. Agora, simplesmente por curiosidade, perguntar que dia, que data que vai ser abolido na mente das criaturas na Terra a ideia do aborto? No dia 13, no dia 14, no dia 12 de setembro do ano tal. O que eu faço com essa informação? Então, o tempo é a situação da conversa vazia. É, No mundo espiritual não tem conversa vazia, não tem conversa jogada fora. O famoso que a gente fala aqui na Terra, o bate-lata. Vamos bater lata, vamos conversar fiado. Brigar por causa de time de futebol, por causa de partido político, por causa de teoria disso, teoria daquilo. Então, tem um ditado que eu gosto muito, um ditado árabe que diz: os cães ladram e a caravana passa. As caravanas passavam pelas cidadezinhas, pelos oásis, e toda cidade tem cão. Aí, quando chega um. Eu tenho cachorrinho pincher desse tamanho. Se parar alguém na calçada aqui de casa, eles arrumam o maior escândalo que possa acontecer. Então, o que acontece? A caravana passa, os cães ladram e a caravana segue em frente. Mas essa cachorrada. Eu ando de motocicleta. Motocicleta na roça é um perigo. A quantidade de galope de cachorro que a gente toma não é brincadeira. Vaca brava. Hoje quase não tem mais vaca brava solta por aí afora. Mas quando tinha, na minha juventude, meu presente de 10 anos foi uma motocicleta. A gente tomou muito, muito galope de vaca, de bezerro novo. Por quê? O barulho perturba o equilíbrio dos animais. Assim nós temos que pensar. Estamos num planeta de provas e expiações.
num momento em que está havendo um esvaziamento das regiões umbralinas. Estão tendo a oportunidade de reencarnar na Terra espíritos que ficaram retidos pelas suas vibrações inconvenientes nessas regiões umbralinas durante décadas, durante séculos. Nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá. Palavra de Jesus. Então, está sendo dada oportunidade a todos de terem mais uma ou duas reencarnações para ajustarem. Muitos estão conseguindo, mas a maioria, ao mergulhar na carne, nas facilidades da comunicação no século XXI, nas facilidades do sexo e da pornografia online no século XXI, na facilidade de tudo que é para coisas e fins negativos, o que acontece? Acontece que não conseguem sobreviver à maré, ao clima, e se derretem novamente em comportamentos infelizes, que a Mirinha traz dentro dela, a Verônica traz dentro dela, o Falconino traz dentro dele. Que tem hora que dá vontade da gente fazer, embarcar atrás do trio elétrico, né? Diz a música que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Quem já morreu é que vai. É muito mais fácil. Exatamente quem já Vai morreu. mais desencarnado. Eu não conheci Dona Anita Borella encarnada, mas convivi com médiuns que a conheceram encarnadas. Fernando Valentim de Andrade, Dona Esperança, João Vespúcio, Sebastião Diogo e tantos outros, o Dunga, o filho do Sebastião Diogo, e outros mais que conviveram com Dona Anita. Eles falam, contam as experiências que ela ficava na janela vendo a procissão passar, aquelas procissões católicas, e ela dizia que o número de desencarnados acompanhando a procissão era muitas vezes maior do que o grupo de encarnados. Eu já contei na FEAC uma experiência, nós estávamos num enterro, no enterro, indo a caminho Velório. do cemitério, encarnado meu pai, o Mateus e eu, os três médiuns videntes. E, de repente, entra um camarada lá na frente daquele cortejo do enterro, a gente ficava atrás do velório, e veio aproximando. Aproximou, olhou no caixão, o Mateus virou para mim, para o meu pai, e disse assim, fica quieto, não respondam. Olhou, 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 e disse, perguntou para um, perguntou para outro, ninguém respondeu. Viu o Mateus, veio na nossa direção. Oi, pastor Mateus, de quem que é o enterro? O Mateus falou, fica aqui do meu lado, é de um amigo nosso. Era o dono do corpo, que não sabia que tinha morrido. Estava em desdobramento, naquela fase de perturbação, foi atraído pelo ambiente, né? E estava ali, naquele. Então, do lado de lá, onde quer que vocês estejam. Agora, imagina uma rave, imagina uma balada, imagina um show. Né? Como é que faz? A Mirinha vai agora aí num show sertanejo. Deus seja 70 mil louvado. pessoas. Hein? Para 70 quanto? mil pessoas. 70 mil pessoas. Vai de camarote ou vai ficar em pé? Não, você acha que eu vou ficar em pé? Isso Pois é. tem idade para isso mais, não, gente. Leva um galinho de arruda, põe aqui de Pode. lado. Leva uma torceira de uma vez de arruda. Oh, Brincadeiras à meu parte, Deus do temos que céu. pensar. A Mirinha vai nesses ambientes? Vai, um show aberto. Agora, como é que ela vai? Como é que um É. grupo de familiares dela vai? Vão para assistir um show musical. Agora, tem muita gente que vai para, além de assistir um show musical, com outras intenções também. Quer dizer, em todo lugar tem pessoas de um equilíbrio mediano, de um equilíbrio inferior e de um equilíbrio superior. Nós não estamos proibidos de ir em lugar nenhum, mas, o quanto possível, evitar determinados ambientes. Principalmente se ainda não temos equilíbrio pessoal para enfrentar essas situações. O católico tem um ditado que diz: devagar com andor, que o santo é de barro. Fruta de A barro. santa também. Nós Eu lembro sabemos uma onde é o vez. nosso ponto frágil. Falcone, nessa encarnação, não trouxe ponto frágil com cocaína, com É, maconha, mas mas o foi. álcool e o fumo,
O álcool, o fumo, durante 7 anos eu fumei, dos 13 aos 20 anos. E o álcool, durante um período de quase um ano, eu bebi a cota dessa e da próxima encarnação na área do vinho. Meu desafio não foi cachaça, não foi cerveja, mas na área do vinho foi um desafio muito grande. E agora, no próximo 14 de julho, mantendo o padrão vibratório do só por hoje, eu recebo a ficha de 50 anos, membros da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. O mérito é de quem? O mérito é do hoje, porque esses 49 anos e não sei quantos meses que já passaram, passaram. Hoje ainda, se eu tiver uma discussão com meu irmão, com o vizinho, com uma coisa qualquer, uma decepção, e resolver afogar as mágoas num copo ou numa garrafa de vinho, eu jogo por terra todo o esforço destes anos todos, pelo compromisso moral que eu assumi. Não foi com a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, não foi com o mundo espiritual, mas com a minha consciência. Então, nós temos que pensar. Eu estava Aí, lembrando, Armando, que uma vez o Raul veio fazer uma palestra para nós na FEAC e abriu-se para pergunta. E eu estava com meu filho, meu primogênito, em adolescente, entrando na adolescência. Olha quantos anos isso. O Bruno fez 40 anos. E ele disse o seguinte: eu fiz a pergunta. As pessoas, como é que a gente faz com os adolescentes que querem ir nos lugares? Como é que. Ir no lugar é o de menos, minha filha. O demais é entrar como espírita e sair de dentro como espírita. Eu continuei, mas como que é isso? É manter o padrão, quer dizer, viver no mundo sem viver o mundo. Calma, gente. tudo me é A lícito, nem gente tudo me convém. Eu não preciso ficar isenta de tudo. Não tem necessidade, mas o Armando falou alguma coisa importante. É, é importante que a gente saiba em que momento que você está, se você pode ir a certos lugares, ainda que um show aqui na esquina da minha casa. Se você está fragilizado, não vai não. Vai não, porque ali, né, atrás do trio elétrico já vai só quem já morreu É mesmo. a mesma coisa da imunidade. Se você está com É, imunidade baixa, evita ambientes de aglomeração de muitas pessoas, porque você sabe que ali a ué. quantidade de elementos microbianos é maior Você do está que. gripado, você vai na chuva, uma chuva gelada, andar descalço, essas coisas que a gente evita, que vovó falava. Então, é só isso. Temos que pensar. Então, trabalhando isoladamente, pesquisando-se a só, sem os equipamentos da codificação espírita, qualquer um pode ser vítima de enganos graves, mesmo aqueles que estejam com boas intenções, e mesmo na doutrina espírita. Não é porque eu estou dentro de um centro espírita que não vai acontecer. Não, temos que manter a higiene. Mateus Fraga diz sempre: não existe evolução sem higiene. Então, o corpo precisa de higiene, se a roupa precisa de higiene, se o ambiente precisa de higiene, a mente também, as emoções, com certeza. E ele termina o capítulo dizendo: à medida que mergulhava a mente nas reflexões, dirigindo-nos ao local em que se encontrava nosso futuro condutor, percebi que o amigo Petitinga igualmente se encontrava silencioso, estou repetindo aí, meditando a respeito da tarefa que seria empreendida, bem como das grandezas das lições do Espiritismo, que abrem espaços mentais e emocionais para o entendimento da vida sob quaisquer aspectos que se possam considerar. Uma das belezas da doutrina espírita é que oferece resposta inteligente a qualquer pergunta inteligente que venhamos a fazer. Se você perguntar abobrinha, os espíritos benfeitores não vão responder abobrinhas. Mas se você perguntar à natureza por que a semente germina, eles têm elementos para te explicar. Nesse ínterim, alcançamos o recinto, onde o doutor Arquimedes recebia carinhosamente os candidatos ao empreendimento libertador. Quer dizer,
Sejam felizes reflexões, ou encontros e reflexões felizes. O título está plenamente enganjado e semana que vem a coisa continua. Continua por quê? Porque nós vamos trabalhar com preparativos indispensáveis, mostrando que no mundo espiritual não existe tarefa de improviso. Dia 28 de março. E dia 28 de março, para nós, é uma data importante, aniversário da nossa Kátia. Se ela tivesse aí, ela estaria completando 62 anos. 62 anos, 28 de março. Dia 8 de março foi aniversário da Alice e agora, dia 28, aniversário da Kátia. Onde ela estiver no mundo espiritual, as nossas vibrações de carinho e de atenção. Muito bem. Mirinha, alguma outra consideração, algum outro Ó, ponto? eu achei esse capítulo assim meio. Eu acho que o Armando fala para a gente ler 2 vezes, possível 3. Eu acho que tem que ler 6, porque, nossa Senhora, muita informação, muita coisa boa. Eu acho que um capítulo desse precisava da gente estudar ele umas 3, 4 horas, mas não dá tempo, né, gente? Mesmo porque fica enfadonho, viu, gente? Não dá, não. Agora, no próximo Sabendo capítulo. que os internautas estão convidados a, a lerem várias vezes, aí é a responsabilidade deles, né, Mirinha? Ué. Nós aqui Não, estamos acreditando que todo mundo está lendo, estudando, fazendo a parte que lhe cabe. Aí porque os assim, comentários que gente. fazemos aqui, despretensiosos, são apenas pinceladas para reforçar um pouco mais, não que o capítulo necessite, mas nós necessitamos de estarmos juntos nessa troca de energia, de bioenergia, nesse reencontro, não é encontro, reencontro fraterno. E cada um se vê num pedaço. Porque se você está aí do outro lado, ouvindo, acompanhando, ouvindo, acompanhando esse livro, e não se vê em pedaço nenhum, para, já, para, não acompanha, não. Sabe por quê? Porque é necessário que eu me veja aqui enquanto que eu lembre, por exemplo, que durante a madrugada, em algum momento, Miriam, mas eu não lembro, mas sabe por raciocínio, por inteligência, a gente sabe, né? O Armando falou aí da reencarnação, o esvaziamento do umbral. Eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo, e o Divaldo está falando, o Divaldo está engraçadinho nessa palestra, uma coisa, uma beleza. Ele está falando dos espíritos reencarnantes. Então, que as mães, as avós, falei, Jesus sacramentado, acho que ele está falando para mim, peraí, que as avós estão achando lindos os netos, estão achando que os netos estão inteligentíssimos, maravilhosos, que são anjos. O Divaldo falou, não tem nada de anjo na cena, não, gente. Aí eu falei, Jesus sacramental, o que você quer falar, Divaldo? Ele falou assim, claro que não me respondeu, gente, logo em seguida ele estava falando, que os filhos que nós, avós e mães, pais, estão achando que são os anjos, é esse esvaziamento do umbral que o Amanda falou. Aí, Amanda, eu falei, Jesus do céu, a minha netinha de 1 ano, a sobrinha, não sei o quê, que a gente precisa trazer para a gente. Eu não posso olhar isso para o meu vizinho. Não, gente, a minha neta pode ser uma criatura dessa. E se for, que bom, ela está tendo oportunidade, né? O ruim é que a gente acha é que tudo que vem para a gente são flores, e porque eles são extremamente inteligentes, eles são anjos. Inteligência não tem nada a ver com comportamento moral. Nada. Nada. Pelo contrário. Quanto mais inteligente, está na hora de elevar a moral. Então, eu adorei essa palestra do Divaldo. E aí eu associei. É isso que a gente tem que fazer, viu, gente? Não é porque a Mirinha é melhor que ninguém, não. Mas é isso que eu tenho que fazer. Enquanto o Armando fala alguma coisa aqui, eu tenho que buscar no que eu estou ouvindo, ou estou estudando ou não, e falar, gente, então é isso que eu estou vivendo. Vamos, que a semana que vem tem mais. E como tem. Nós abraçamos fraternalmente a cada um dos internautas que participaram conosco agora, nessa quinta-feira.
21 de março, aqueles que vão assistir a posteriori, identifique-se, deixe o seu nome, a cidade, a instituição que você frequenta, para que a gente possa saber até onde estamos chegando. Ajude-nos a divulgar. Se cada um de vocês nos divulgar para cada 5 pessoas cada encontro, olha só que quantas pessoas poderão ser beneficiadas com esse trabalho. Então, vamos trabalharmos, vamos crescer juntos. O trabalho não é de promoção da Mirinha, nem da Verônica, nem minha, é de promoção nem do Filomeno, é de promoção da doutrina espírita. É mais um livro que merece a nossa atenção, o nosso tempo e as nossas reflexões. Agradecendo também aí ao casal Jussara e Chaves nos bastidores, a toda a equipe da multimídia da FEAC e parabenizando a todos os companheiros, mais de 150 pessoas começaram agora, semana passada, no engajamento dos estudos sobre mediunidade, que eles possam perseverar e terem resultados de autoconhecimento extraordinário. Mirinha, a palavra com você para a prece de encerramento. Jesus nos abençoe, viu, gente? Vamos estar sempre orando um pelos outros, como nos pede o benfeitor gentilmente, Mateus, e diz: vamos orar uns pelos outros, que assim a gente fortalece o feixe de varas, como diz o Kardec, né? Senhor Jesus, Mestre querido, nós só temos a te agradecer por tudo e por tanto que nos oferece, por todas as oportunidades, que possamos agarrá-las, que possamos vencer a nós mesmos, que possamos parar de reclamar da vida, Senhor, e agradecer. Agradecer por tudo, ainda que pelas dores que estamos passando, porque são elas as enfermeiras da alma. Sê conosco, Senhor, nos abençoando, abençoando a Verônica, a filha dela, todas as criaturas que estão precisando de Ti. Abençoe o planeta Terra, o nosso querido Manuel Filomeno, o Petitinga, todos os personagens citados no capítulo de hoje, e ao nosso querido Divaldo Pereira Franco. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim seja. Lembrando que na próxima terça-feira, dia 26, nós teremos reunião de GVV, Grupo de Valorização da Vida, às 18h30, na sala em frente ao SOS Preces, no 3º andar da FEAC. A todos o nosso abraço de agradecimento e eu já vou tomar a minha aqui, ó, para ver se você preparou a sua água aí. Vamos beber a nossa água fluidificada e agradecer ao mundo espiritual o remédio colocado em favor das nossas necessidades. Muito bom. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer. Ele quer.